E aí pessoal, bem-vindo ao canal Chroma Design Gráfico, meu nome é Diego. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a questão de converter texto em curvas, como que funciona isso, de que forma eu faço e para que converter o texto em curvas, em que momentos a gente vai ter que usar isso. Para converter o texto em objeto, primeiro a gente seleciona o texto. Perceba aqui que no painel de objetos, o tipo do objeto aqui é texto, ó. Tem essa letra A aqui porque é um objeto de texto. Aí se a gente quiser converter, a gente vai na guia objeto, converter em curvas, ou apertaria as teclas Ctrl Q, como está aqui. Vou apertar aqui Ctrl Q e ele já vai converter em curvas. Perceba aqui que no painel de objetos, ele não tem mais a letra A aqui, agora é uma curva. Pode observar que ele tem nós aqui agora, ó. Se a gente for na ferramenta aqui, ferramenta de forma, ele tem nós aqui que poderia ser editado agora. Perceba aqui também que quando eu converti o objeto em curva, ele não dá mais para editar como texto, ele não é mais um texto. Se você tentar aqui escrever, não dá. Editar a palavra, ele agora é um vetor, ele não é mais texto, é um vetor, é um desenho. Aí talvez você se pergunte, se você é iniciante no Corel, não tem muita experiência, para que eu vou converter o texto em curva, em que situação eu vou utilizar essa função? Então essa função ela é útil quando você vai mandar o seu arquivo em Corel, a arte que você fez em Corel, para uma gráfica, por exemplo, e lá na gráfica não tem a fonte que você usou aqui. Vamos supor que você usou uma fonte muito diferente, que não é comum. Ou se você tivesse feito uma arte para camiseta e fosse mandar para uma serigrafia a arte da camiseta que você fez aqui, e lá o pessoal não tem a fonte que você usou, é uma fonte que não é comum. Então você converteria em curvas, que na hora de abrir o arquivo lá não teria problema. Porque se você fosse abrir, se a gráfica fosse abrir um texto que você mandou e lá eles não têm a fonte que você usou, essa fonte vai ser substituída por outra. Ou a gráfica teria que fazer o download da fonte que você usou. Só que aí a pessoa tem que se atentar também para isso, que depois que converte a fonte em curvas, o texto em curvas, não tem mais como editar ele. Então o que a pessoa, o design deve fazer? Deve salvar o arquivo com duas opções, uma em curvas para mandar para gráfico ou para serigrafia, seja lá o que for, e outra deixa o arquivo original com texto editável, para caso queira editar, alterar o texto, vai ser possível. E se a pessoa tiver um documento grande com várias páginas e quiser converter em curvas todos os textos que ela tem aqui no documento, se ela for de uma por uma aqui selecionando e convertendo, mesmo usando o atalho vai demorar muito. Ou então se ela for quem selecionar tudo o texto, não dá certo também porque o texto que está dentro do Power Clip aqui não selecionou. Então o que ela poderia fazer? Para fazer isso então é só vir aqui em ferramentas, scripts, executar script. Aí nessa opção aqui macros em procura, que é a opção convert all to curves, converter tudo para curvas, né? Aí clique em executar aqui. Aí vai abrir essa caixinha. Aqui você seleciona texto. Deixa eu selecionar texto. Shape seria, por exemplo, uma estrela, um círculo, um quadrado. Se você quisesse converter em curvas também, colocaria marcado aqui, mas eu quero só o texto, deixe marcado só o texto. Aqui levels, deixa marcado grupo, se você quiser que procure textos que estejam agrupados. E aqui grupos e Power Clip, que é o caso aqui. Aí vai selecionar tudo, tanto o texto que está agrupado ou o texto que está em Power Clip. E o texto comum aqui nesse caso. E aqui as páginas, qual página você quer que encontre os textos, né? Aqui marca mostrar resultados, né? Tá em inglês. E single undo. Essa opção aqui é para quando você desfazer, dá um Ctrl Z, ele vai desfazer tudo de uma vez. Pode deixar marcado aqui também que vai desfazer tudo de uma vez. Aí clique em converter, converte. Aí aqui 8 itens. Foram processados 8 itens em 2 páginas, né? Clicar em OK. Então pode fechar aqui e ver que todos os textos agora foram convertidos em curvas. Até mesmo os que estavam dentro do Power Clip
Os que estavam agrupados também, ó, tudo em curva. Tem outra forma também que você poderia salvar o documento com todos os textos convertidos em curvas, tudo de uma vez também. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui para transformar em texto de novo. Pronto. Nessa opção que eu vou mostrar, você trabalharia com o arquivo todo em texto, né? Tudo texto editável aqui, ó. Aí só quando você fosse mandar para gráfica, para serigrafia, mandar para algum lugar para impressão, você iria em arquivo, publicar em PDF. Aí na hora de salvar aqui, você vai escolher a opção PDF X1, X1A 2001, que normalmente é essa aqui que é usado, né, para gráficas. As gráficas que eu trabalho sempre pedem nesse padrão aqui. Aí vai em configurações. Na guia objetos você tem essa opção aqui, ó, exportar todo o texto como curvas. Aí deixa ela marcada e clique em OK. E aí é só salvar. Que aí quando você for abrir lá, tudo que era texto vai estar convertido em curvas e o documento salvo em formato de PDF. Pronto para impressão. Então, pessoal, recapitulando, eu mostrei aqui em que caso a gente vai converter o texto em curvas, né? Que é quando for mandar o texto para impressão, o arquivo, né, para impressão, a arte, e você não quer que tenha problemas com as fontes, né? E a pessoa lá, a gráfica, não ter as fontes que você usou. Então, para evitar esses problemas, a gente converte o texto em curvas. Mas a gente também pode converter o texto em curvas quando a gente quiser editar o design aqui do texto. Aí você aperta Ctrl Q aqui. Se eu quiser, por exemplo, redesenhar, mudar algum detalhe na fonte, apagar algum nó aqui, vai aparecer as opções dos nós aqui, né, que compõem o desenho, o vetor. E aí eu poderia redesenhar aqui, fazer algum detalhe diferente, tal, e editando e mudar o estilo da fonte. Só que aí não teria como editar aqui como texto, né? Eu já falei sobre isso. Ele virou um vetor, aqui você só pode desenhar. Para fazer essa edição aqui no texto, eu converti o texto em curvas e fui aqui nessa ferramenta forma. E aí aparece aqui os nós aqui que compõem o vetor. E aí eu fui alterando aqui, ó. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Se inscreva no canal. Lembre-se de ativar o sininho. Curta o vídeo aí, por favor. Deixe algum comentário se tiver alguma dúvida. Valeu!